então o tema é muito rico. Afinal, qual a verdadeira finalidade de aqui estarmos? Todos nós temos vindo a estudar a doutrina espírita habitualmente, temos algumas noções de qual é a natureza e a finalidade de aqui estarmos no planeta Terra. Muitas das vezes sabemos tudo isso em teoria. Sabemos por conhecimento, mas não nos debruçamos interiormente sobre a nossa verdadeira essência e sobre a nossa verdadeira finalidade. Por isso, o mais importante, antes de nos alongarmos com esta palestra, de percebermos qual é a nossa finalidade de estarmos no planeta Terra, ou no fundo, porque é que existimos, é muito importante perceber quem somos. E a maioria de nós pensamos que existimos a partir do nosso nascimento. Mesmo nós que estudamos a doutrina espírita, ainda pode prevalecer alguma dúvida relativamente à reencarnação, ao termos vivido outras reencarnações. Mas para a maioria daqueles que vivem no planeta Terra, o nascimento é de facto o ponto de partida da nossa existência. E nascemos numa determinada família, com um pai e uma mãe, porque um filho, uma criança, não nasce só a partir de uma mãe, nem só de um pai. Tem que existir o pai e a mãe. Então todos nós temos um pai e uma mãe. Mas podemos crescer com os dois, ou podemos, no fundo, crescer só com um deles, ou até sem nenhum deles. Podemos ter irmãos ou não ter. Podemos nascer saudáveis ou com deficiências ou doenças. Depois, naturalmente, vamos para a escola. Temos que nos esforçar por sermos os melhores. Ou então ninguém nos dá importância e somos colocados à margem. Vivemos isto, mesmo todos nós aqui. Nós, que somos pais ou avós, queremos que os nossos filhos sejam os melhores, ou os nossos netos sejam os melhores. E incutimos, no fundo, esse sentimento de competição. E isso é trágico. O objetivo, no fundo, pensamos nós, ou habitualmente nós pensamos, que é tirarmos um curso que nos garanta o nosso futuro. Ou seja, quantos mais estudos nós tivermos, melhor poderemos ter um futuro. O futuro será muito mais garantido, principalmente em termos materiais. Inclusivamente, há pais que orientam os filhos para um determinado curso. Não para o curso que ele tem aptidão, ou tem dom ou vocação, mas sim para aquilo que lhe poderá trazer e garantir um futuro melhor, principalmente monetariamente. E isso nós vivemos tudo assim, vivemos todos. E claro, o amor acontece e o namoro acontece. E os projetos de vida a dois tornam-se uma realidade. E a nossa vida é isto. A nossa finalidade da vida parece ser isto: tirar um curso, ter um bom trabalho, casar, ter uma família. E depois acontecem determinadas coisas na vida das pessoas que às vezes
O amor não significa que aconteça só em casais do sexo oposto. E às vezes as problemáticas começam a surgir aqui. Quantas vezes o amor acontece entre pessoas do mesmo sexo? E nós ainda temos muitos preconceitos relativamente a esta situação. Porque nós vemos com os olhos, não vemos com a alma. Porque não conseguimos captar o porquê, o que está lá atrás, o que vem do espírito. Depois todos nós lutamos por ter uma casa de sonho, um carro. E mais, ambicionamos ainda mais. Temos a casa do sonho, temos o carro e ambicionamos ter a casa da praia ou a casa do campo ou mais um carro. É isto. Aqueles que não podem ter, por vezes, têm alguma inveja daqueles que têm. Isto é tudo uma forma geral. Não estou a apontar o dedo a ninguém. Estamos a refletir. E, naturalmente, nesta sociedade, trabalhamos afincadamente e isso caímos todos no mesmo erro. Ou seja, tantas vezes trabalhamos até à exaustão. Para sermos mais compensados monetariamente e na carreira, enfim, procuramos, no fundo, sempre nos promover. Principalmente em termos materiais, em termos de reconhecimento. E esquecemos muitas outras coisas, porque as nossas prioridades são materiais. E sonhamos, claro, trabalhamos tanto, estamos tão cansados, estamos sempre a pensar no fim de semana ou estamos sempre a pensar nas férias, para podermos libertar todas as tensões do excesso ou da frustração do trabalho, ou até das próprias relações negativas que temos uns com os outros, no trabalho, com o chefe, em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. Nós estamos sempre a viver o amanhã. Depois. No fundo, procuramos fugir à rotina. Há muitos que pensam que o mais importante é gozar a vida. Comer muito, divertirem-se imenso, viver a vida à grande e à francesa. Costumamos assim dizer. Ainda existe. E nós sabemos que sim, infelizmente. Procuramos manter o sonho de uma família feliz, por vezes vivendo vidas duplas, não sendo leais, sinceros, honestos. Para manter as aparências diante desta sociedade em que nós criamos dogmas, preconceitos, ideias, fazemos as coisas às escondidas. Atiramos para os professores a responsabilidade de educar os nossos filhos, porque temos tanto trabalho, estamos tão cansados, já não podemos mais. O professor que ensine e que eduque. E outra coisa tão importante, descartamos os nossos idosos para os lares, esquecendo de os visitar ou desculpando-nos sempre de que temos muito que fazer. Isto é o que acontece. Sempre. E nós caímos nestes erros. Sem querer, sem pensar, sem refletir, caímos nestes erros. Corremos e corremos. Não olhamos para o lado, não dizemos bom dia, não queremos ver aquilo que nos incomoda. Estamos cada vez mais insensíveis. Até que insensíveis, porque é uma mão que pede esmola, porque isto incomoda-nos. Ou outra que nos pede ajuda, seja de que forma for, pode não ser um sem-abrigo,
Pode ser até um vizinho que está só, que está a viver algum problema e nós, tão atarantados com o trabalho e com a nossa vida, não estamos atentos, nem queremos ver, porque isso nos incomoda. Desviamos o olhar com receio de sermos incomodados. Pensamos, para libertar a nossa consciência, que isso é trabalho do governo. Para isso pagamos impostos. Se eles são sem abrigo, ou se estas famílias não têm capacidade de sustentarem, isso não é comigo, eu já pago os meus impostos, portanto a Segurança Social que apoie. Quantas vezes nós ouvimos isto? Muitas, infelizmente. Porque de repente a família cresce, porque o trabalho é muito, ou porque o animal, porque quando era bebê era tão bonitinho, deixou de ser, ou então ficou doente. Ou simplesmente porque vou de férias, ou porque já não tenho emprego e forma de sustentar, abandono simplesmente. Como se aquele animal fosse uma coisa, fosse um objeto. E não olho para os meus irmãos indefesos a sofrerem com fome. Eles podem estar ali no meio da rua, não é comigo, esse não é o meu problema. Frio ou doenças. O problema são as associações é que têm que tratar deles, ou é a Câmara Municipal. Se ele tem frio, se ele tem fome, se ele está abandonado, se ele é atropelado, se ele tem um acidente, que importa, isso não é comigo, não paro. E pior ainda, horrível, é de doer a alma. Usamos os animais como se fossem objetos e temos prazer em ver sofrer e em torturar. Como é que é possível nós termos prazer em ver sofrer um ser vivo? É horrível isto, nós ainda somos assim. Se nós somos assim para aqueles que não são da nossa raça ou da nossa espécie, imaginem com os da nossa raça e os da nossa espécie. Não estamos atentos ao olhar triste e distante, encoberto pelo sorriso. Não temos tempo nem paciência para ouvir quem precisa desabafar. Estamos demasiadamente ocupados e preocupados connosco próprios que não percebemos a dor do outro. Quantas vezes, e nós, ouvimos depois falar do suicídio ou de outras situações, pessoas que fogem, desaparecem, porque nós também não estamos atentos a isso. Não lemos os sinais. Não olhamos nos olhos das pessoas. Não olhamos nos olhos das pessoas. Não vemos os seus sentimentos. Vemos a aparência unicamente. E nós podemos estar a sorrir e dentro de nós existir uma grande tristeza. Continuamos a poluir em nome das nossas necessidades de trabalho e bem-estar. Ou seja, o que importa é produzir muito para ter muito, para vender muito. Não importa se poluímos o ar, se danificamos a natureza, se maltratamos a natureza. E isto continua a existir, mesmo com tanta informação, isto continua a existir. Na minha terra, no Avelar, existe uma fábrica, uma empresa de leca. Aquilo durante o dia e a noite está sempre a trabalhar, eles trabalham lá com a terra e, de facto, para trabalhar com aqueles materiais é necessário terem filtros, das chaminés terem filtros. Durante a noite percebe-se perfeitamente que eles retiram os filtros, porque é uma fumarada, é um pó por todo o lado que na minha casa é bem longe
que se sente o pó na varanda das pessoas. Portanto, isto existe ainda. Tenta-se enganar as leis. Porquê? Ganância e prepotência. Destruímos florestas para podermos retirar delas aquilo que nos convém. Pelo dinheiro e para o dinheiro, árvores e mais árvores são abatidas como se nós fôssemos os donos deste planeta. Nós não somos donos deste planeta. Tudo o que aqui está pertence ao Pai, que é o Criador, que realmente nos dá a oportunidade de poder viver com tudo o que é necessário para vivermos em equilíbrio, respeitando todo o ecossistema. Mas nós exageramos. Colocamos fogos para depois de seguida podermos construir a nossa mansão. É assim que acontece. No fundo, fazemos tudo consoante aquilo que nos convém. Usamos, abusamos, destruímos. Destruímos ecossistemas, os habitats naturais dos nossos irmãos animais, que são criação de Deus, vivendo segundo as suas leis. Porque, aos olhos de Deus, estes seres também são muito importantes, porque são sua criação. E eu não tenho esse direito. Não tenho o direito de invadir os seus habitats, de destruir os seus habitats, os seus equilíbrios, a sua harmonia. Não tenho o direito de roubar espécies exóticas e fazer comércio com elas. Não tenho esse direito, mas faço. Depois, para a nossa comodidade, usamos determinados materiais que, quando não mais são úteis, são despejados na terra e no mar. Ou seja, o plástico é mesmo conveniente porque realmente é super prático para todos nós. Depois, vai para lá, vai tudo para o mar, contaminando tudo à sua volta, matando outros seres nossos irmãos. E pior ainda pior, muitos de nós ainda não fazem a separação do lixo. Muitos de nós ainda põem todo o lixo no mesmo sítio, que é uma coisa incrível. Pior ainda, muitos de nós atiram o lixo para o chão. Nestas fases nós vimos tantas máscaras no meio das ruas, luvas. Como é que é possível isto, nós ainda sermos assim? O que é que nós andamos aqui a fazer, afinal? Mas o mar devolve aquilo que não lhe pertence e que é negativo. Ele diz assim, olha, agora toma lá. Isto é teu. Esta porcaria que aqui está é tua. Toma. E depois queixamo-nos. Como é que rios e mares estão tão poluídos? Com o nosso consumismo desregrado e sem limites, seres indefesos sofrem. Quantas espécies de animais estão em extinção? Imensas. Assim como muito diversas espécies de plantas que estão em extinção. Não é pelos nossos irmãos animais, porque eles não destroem por destruir por ganância. Somos nós que destruímos. Somos nós que destruímos. E não percebemos que existe uma lei à qual nós não conseguimos de facto fugir, que é a lei da ação e reação. Lei de causa e efeito. Esta é a imagem do pêndulo de Newton. Ou seja, o que uma ação vai de facto causar. Qual a sua consequência?
Não percebemos que depois de tudo o que já fizemos até aqui, achando que tudo está ao nosso dispor, podemos usar e abusar e que a vida é para ser vivida ao máximo, o máximo prazer, retirar o máximo prazer dela, depois volta para nós toda essa dor que causamos, todo esse desequilíbrio que causamos, volta para nós. E quando a dor nos bate à porta, seja pela doença, e nós vemos agora que nós estamos a viver, ou estamos a viver isto só porque estamos a viver? Sabemos que não, não é? Sabemos que não. Quando a dor vem pela doença, quando a dor vem pelos problemas familiares, vícios na família, perda de rendimentos, quando perdemos o nosso trabalho ou quando perdemos, se tínhamos um determinado rendimento e perdemos, ficamos muito atrapalhados. Quando perdemos o trabalho, ou seja, quando a dor nos bate à porta e ela vai bater, nós não estamos num planeta elevado. Nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, que já poderia ser diferente, se nós assim o fizéssemos. Então, naturalmente, a dor vem. A dor vem porque vivemos. Realmente vamos causando dor. Muitas das vezes inconsciente, vamos causando dor. Ao planeta, aos animais, uns aos outros. E é natural que a dor venha. Vivemos uma ilusão. Nós ainda vivemos uma ilusão. Juntos criamos ideias, dogmas, preconceitos que nos desumanizam. Porque o que é que há de humano nisto? De tudo o que nós refletimos até agora, o que é que há de humano aqui? Nada. Os valores estão invertidos, nós trocamos as coisas todas, perdemos a noção do nosso caminho, colocamos o materialismo, valorizamos o ter, o bem parecer, a capa, o bem parecer. Eu não quero um Fiat, não quero um carro Fiat, nem um Renault. Eu quero um Porsche, um Ferrari. Se eu ainda não o tenho, eu vou fazer tudo para o ter. Valorizamos a beleza física. Porquê é que tantas modelos, mulheres e homens, mas principalmente as mulheres, começam a drogar-se para serem elegantes? Porque têm que ter aquele perfil. Vejam como nós estamos estruturados, como a comunicação social, a moda, nos influencia na nossa vida. Valorizamos o que é fácil. Não, eu não vou por aí porque isso aí dá muito trabalho. Queremos sempre tudo o mais fácil possível. Valorizamos o esperto. Não é aquele que é correto, mas é assim aquele que consegue o máximo para ele. Não é? Vamos pensar nos subsídios. Não é? Eu vou, mas é também arranjar aqui um tacho para mim, para conseguir o máximo de subsídio. Enganamos o Estado. Mas quem é que nós pensamos que andamos a enganar? Não é? Eu lembro de uma vez, ainda o meu filho era pequenino e eu já estava separada, estava a começar a minha vida na profissão de esteticista e, claro, os meus rendimentos eram ainda muito baixinhos e tinha um menino pequenino, mas sempre tive o apoio do meu pai e da minha mãe.
E na escola perguntaram-me: Cristina, pronto, na situação em que está, pode requerer o subsídio para o seu filho. E eu disse: nem pensar. Nem pensar, eu não sinto que tenha necessidade, porque se eu vou pedir para ele, que no fundo seria eu também a beneficiar, e a tirar a outra criança que precisava mais que nós. Não é justo. É preciso sabermos nos orientar pelos verdadeiros valores. Porque isso é que é mais importante. Então valorizamos o que é fácil, valorizamos o esperto, valorizamos os senhores doutores. Com todo o respeito, senhor doutor, e todos os doutores que aqui estão. Vocês entendem o que eu estou a querer dizer? Valorizamos o senhor doutor. Com uns agimos de uma determinada forma, com outros nem ligamos. E isso acontece em muitos sítios, em muitas instituições, nos nossos trabalhos. É assim. Use excelentíssimos senhores, eu ainda coloquei aqui, use excelentíssimos senhores. Valorizamos os excelentíssimos senhores. E nós, Portugal é um país ainda muito focado, realmente, na carreira, no cargo. Nós, se formos para, por exemplo, os países nórdicos, toda a gente se trata por tu, ou por você. Não há o doutor tal, nem a doutora tal. É tu ou você. Por acaso, tive uma boa... fiquei bem impressionada no momento em que entrei na empresa que eu agora estou a trabalhar, que até pensei que existisse muito essas formas de tratamento. Estava habituada a tratar toda a gente por doutor ou por doutora. Cheguei lá, a partir do momento que assinei o contrato, a pessoa que estava à minha frente, acima de mim, disse-me: Cristina, aqui nós todos nos tratamos por tu. E é verdade, tratamos todos. O meu chefe é tu, o administrador é tu, somos todos tu. E isso é bom. Ou não é? Tratar de igual por igual. Não significa que não exista respeito. Porque eu tenho o máximo de respeito pelo meu chefe, assim como ele tem para comigo e com os meus colegas. Isso não é nenhuma falta de respeito. Somos importantes aos nossos próprios olhos e dos outros, porque temos beleza, porque, claro, quem é bonito, toda a gente dá atenção. Agora, quem é feio, quem é deficiente, quem tem problemas, ninguém quer ligar. Temos beleza, temos posses e estatuto social. Então, isso é que nós, de facto, damos valor. E quando perdemos alguns destes valores, sentimos-nos perdidos e extremamente infelizes. Mas chegou um momento na nossa vida, nesta atualidade, que nos fez dizer assim: para aí. Para. Vê lá se olhas para ti. Vê lá o que é que andas a fazer. Pensa bem. E chegou um momento que é tão importante para a nossa auto-introspeção, para o nosso autoconhecimento, para realmente analisarmos os valores em que vivemos como sociedade. Chegou esse momento. E nós podemos perceber que, ao longo de todos estes séculos de existência, as filosofias materialistas continuam a dizer que o homem é só matéria. Temos também as filosofias espiritualistas que nos dizem que o homem é um pouco mais que matéria, ou seja, é mais qualquer coisa que matéria, mas não sabem definir. Mas graças a Deus,
Temos hoje, do século anterior, 18 de abril de 1857, um livro que realmente nos esclarece, que é o Livro dos Espíritos, quem somos nós e para o que viemos. Então, somos seres espirituais, eternos em progresso, em aprendizagem, temporariamente com um corpo físico no planeta Terra. Então estamos aqui de passagem, neste momento, e todos nós sabemos isso, em teoria. Por isso precisamos de ouvir isto muita vez, que é para realmente entrar na profundidade do nosso ser. Somos seres espirituais que, a partir do momento que somos criados, nunca mais temos fim. No fundo, somos imortais, não é? A nossa verdadeira natureza não é material, é espiritual. Temos que dizer isto muitas vezes. A nossa verdadeira natureza não é material, é espiritual. Diz-nos Allan Kardec no Céu e Inferno que, no item 10, o estado espiritual é a situação normal do espírito, pois esse deve ser o seu estado definitivo. E porque o corpo espiritual nunca morre, o estado corpóreo é apenas transitório, passageiro. Então eu hoje, com este corpo, estou aqui, neste momento, mas já tive outras existências, outras vidas, não é? Como se costuma dizer. A vida, no fundo, é sempre a mesma, as existências é que são diferentes. Poderia já ter sido um homem, qualquer um de nós teríamos já feito uma caminhada diferente. Somos criação divina. Somos criação divina. É melhor nós pensarmos bem nisto. Somos criação divina. O nosso pai e a nossa mãe concebeu-nos, mas nós somos os filhos amados do pai. Todos nós somos amados pelo Pai, somos todos. Deus criou-nos simples e ignorantes, inscreveu na nossa consciência as leis morais e submeteu-nos à lei do progresso para evoluirmos rumo à perfeição. Então eu não ando aqui só para viver a vida e usufruir dela com o maior prazer? Não. Isto aqui realmente é mesmo exigente. Nas pequeninas coisas que nos acontecem no nosso dia-a-dia, pequenas situações, pequenos diálogos, tudo é um grande aprendizado. Precisamos analisarmos-nos a nós. Porque nós somos muito facilmente nós avaliamos os outros e julgamos os outros. E não olhamos para dentro de nós e percebemos, olha lá, Cristina, como é que tu estás hoje? Qualquer coisa aqui que te incomoda, o que é que se passa? Vamos lá ver o que é. Fazer esta análise a nós mesmos, para realmente percebermos. Porque isto não é nenhuma brincadeira. Isto é realmente algo muito sério. E é uma oportunidade única, valiosíssima, que nós não podemos desperdiçar. Seremos verdadeiramente felizes porque é isso que nós queremos todos ou não queremos? Nós queremos ser felizes. É isso que nós procuramos, viver feliz, em paz. É ou não é? Então, mas para que isso aconteça, não é necessário ter a mansão, nem o Porsche, nem o Ferrari, nem trabalhar 14 horas por dia. Não é. E nós percebemos isso agora. Nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós tivermos desenvolvido plenamente a inteligência e a moralidade. Ou seja, quando nós tivermos superado as nossas imperfeições. Mas eu já sou tão bonzinho, já sou tão boazinha, já faço tanto bem. Estamos-nos a enganar.
Não. Ainda temos muita coisa a atrapalhar-nos. E nós sabemos, nos pequenos melindres, naquelas sensações de medo, de intranquilidade, há algo que ainda não está em paz. E é preciso perceber o que é e resolver. Então, se de facto só seremos felizes quando tivermos evoluído em conhecimento, será que nós temos evoluído em conhecimento até hoje, até este século, até ao ano 2020? Percebemos que a ciência tem tido uma grande evolução neste último século. É verdade. E nós sabemos, nomeadamente na medicina. Hoje, os transplantes é uma coisa quase já tão natural e vulgar, que nos séculos anteriores era impensável. Portanto, houve aqui, graças a Deus, uma grande evolução em termos de conhecimento científico. E também na tecnologia. Realmente hoje nós não estamos separados. Ontem tive uma reunião com os meus colegas todos e com os meus chefes em minha casa, coisa que há uns anos atrás era impensável. Então estamos mais próximos. Na verdade, estamos em tecnologia. Atenção, em tecnologia. Temos, através da tecnologia, a possibilidade de aprender mais, de pesquisar mais, de conhecer mais. E também temos, de facto, temos já um grande conhecimento na astronomia. O que é o universo, os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo isto. Neste mundo extraordinário, neste universo grandioso que Deus criou, em que percebemos a pequenez que nós somos, a pequenez. E nós? Realmente percebemos que houve uma grande evolução, uma grande melhoria tecnológica, científica. E é maravilhoso tudo isso. E a imoralidade? Se a humanidade tivesse evoluído a par do conhecimento científico e tecnológico, não estaríamos a viver este momento de pandemia. Se de facto nós conseguíssemos andar a par e par com o conhecimento científico, nós hoje não estávamos a sofrer o que estamos a sofrer. A pandemia, este vírus, mostra-nos que em moralidade ainda estamos muito atrasados. Muito mesmo. Também não estaríamos a viver esta catástrofe humanitária dos campos de refugiados. Como é que é possível ainda existir nestes tempos isto é horrível. Perceber que os irmãos nossos estão ali, enclausurados, nestes campos em que não há condições absolutamente nenhumas. Quando eles têm direito à terra como qualquer um de nós, como nós tivemos quando fomos para a África, quando nós tivemos quando fomos para a França, ou para a Suíça, ou para o Luxemburgo. Porque a terra não é... A terra é de todos. Ou o horror da fome e doenças em vários continentes. Será possível que isto ainda possa existir no planeta Terra? Com tanto conhecimento científico, com tanta comodidade que nós temos na Europa, na América. Como é que é possível ainda existir fome? Somos nós evoluídos? Não necessitaríamos de experienciar o horror da resposta da Mãe Terra, porque, naturalmente, nós não aprendemos se fazemos mal à Mãe Terra e ela vai responder. Tsunamis, catástrofes, ciclones, terremotos.
desequilíbrios a todo o nível. E isto mostra-nos que estamos longe ainda da evolução moral. Também não necessitaríamos de usar qualquer tipo de drogas e muito menos chegar ao suicídio. Porque sabemos, embora eu não seja médica, mas que há realmente em termos de depressão, é uma doença do século. Verdade? A depressão. Porquê é que as pessoas são tão infelizes? Porquê? Com tanto. Porquê? Na verdade, nós estamos a colher o que temos vindo a semear. Nada disto é um castigo e nós sabemos muito bem. Existe a lei de causa e efeito. Isto não é um castigo, mas sim é, de facto, uma grande lição. Nós ainda não sabemos quem somos, muito menos sabemos o que andamos aqui a fazer. Porque se soubéssemos, nada disto existiria. Já seria totalmente diferente. Se nós soubéssemos verdadeiramente que somos essência divina, somos filhos do Criador Pai, Deus, que somos imortais. Se isto estivesse realmente incutido na nossa profundidade, nós iríamos todos mudar. Não tenho dúvidas. Esquecemos-nos facilmente. Viemos aqui, aprendemos, ouvimos, mas depois entramos numa onda que nos esquecemos novamente. Então estes momentos que nós vivemos de pandemia, confinados à nossa casa, ao nosso lar, não é por acaso. Porque como nós invertemos os valores todos, demos mais importância ao trabalho, ao que está fora da nossa casa, do nosso lar, e não somos felizes, e já percebemos, porque a depressão está aí, então veio um vírus e colocou-nos dentro de casa. Para quê? Para aprendermos a viver em família. Porque é na família que nós temos realmente muito para acertar. E é em primeiro lugar na família que nós aprendemos depois a viver numa família maior, que é a humanidade. Então quer dizer que o maior problema está em nós próprios, individualmente. E está em começar a olhar a família como realmente uma estrutura básica e essencial para podermos criar uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais harmoniosa. Então, quando eu na minha família consigo respeitar as diferenças, consigo amar aqueles que eu ainda não consigo lidar bem, eu estou, no fundo, a criar em mim valores, como a paciência, a indulgência, o perdão, o amor. O amor. E com isso vai ir-me a dar estrutura para criar uma sociedade baseada nesses valores. Então, este momento não é por acaso, porque é o tempo de mudar, é o tempo de fazer a diferença, é tempo de refletir e é tempo de avançar. Não é para ter medo, nem é para entrar em depressão, é para aproveitá-lo, bem aproveitado. Mudar aquilo que ainda está mal em nós. Não conseguimos mudar tudo uma vez, não, verdade que não, mas é
sendo conscientes e, isto aqui ainda está mal, tens que te esforçar para mudar. Vamos lá. Deixemos de avaliar o outro, de julgar o outro. Olhemos para nós. É tempo de olhar para dentro de nós e buscarmos a nossa essência. É tempo de perceber quem somos e o que fazemos aqui, neste planeta, que ainda por cima dizemos planeta azul, que neste momento azul não tem muito, porque nós fomos destruindo. E com esta reflexão trago-vos uma oração de Santo Agostinho. Santo Agostinho também andou, inicialmente na sua vida, também procurou fora dele próprio, a felicidade, o bem-estar, a alegria. Mas um dia teve um encontro profundo, tão profundo que o mudou. E ele diz-nos: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tão tarde vos amei, vós estáveis dentro de mim, mas eu estava fora e fora de mim vos procurava. Com meu espírito deformado, precipitava-me sobre as coisas formosas que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Chamastes, clamastes e rompestes a minha surdez. Brilhastes, resplandecestes e dissipastes a minha cegueira. Exalastes sobre mim o vosso perfume. Aspirei-o profundamente. E agora suspiro por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e agora desejo ardentemente a vossa paz. Santo Agostinho. Como Jesus disse, procurai primeiro o reino dos céus, porque tudo a posteriori vos será acrescentado. Muito obrigado pela atenção.